Oi pessoal, me chamo Emanuel, mais conhecido como Manuca, e vim aqui hoje para falar sobre um tema muito importante para todos nós, cristãos, que é a identidade, minha imagem em Deus. Penso que entender isso é muito importante para todos nós, afinal vivemos contra a cultura do mundo, somos literalmente embaixadores do reino de Deus, vivendo num outro mundo, numa cultura diferente daquela que Deus tem para nós. E pensando nisso, nesse tema, me veio a passagem que está lá em João 17, chamada de oração sacerdotal. Jesus fica ali orando a Deus, e nessa oração ele vai restabelecendo o projeto original de Deus com o homem, de ser a imagem e a semelhança do Pai. Ali no versículo 9, Jesus fala: eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Aí no versículo 10, tudo que é meu é teu, assim fala Jesus, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que tu me destes. E aí a gente segue um pouquinho ali no 11, e Jesus fala, de uma forma muito linda de como Deus vai nos guardar. Ali no 11 fala assim: agora eu estou indo para perto de ti, eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me destes, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Aqui a gente vê a ideia de unidade de Deus e Jesus, e essa mesma unidade, que Jesus ora a Deus para que a gente tenha com Ele. Mas isso não nos isenta dos problemas do mundo, E aí ele segue um pouquinho decorrendo sobre isso, como a gente pode ver no verso 15 ali. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então aqui fica muito claro para mim que Jesus ora a Deus dizendo: olha, Pai, eles vão viver no mundo vão ter aflições, no mundo vão ter dificuldades, mas não tira-os do mundo, a gente não vai viver separado do mundo, no que tange a viver no Alphaville, numa grande comunidade cristã, A gente vai viver em meio ao mundo, mas como embaixadores do reino de Deus, guardados por Deus de todo mal. E aí, naturalmente, Jesus precisava se entregar, e ele fala isso ali no verso 19, dizendo: em favor deles eu me entrego completamente para que a promessa fosse cumprida. E ali no 22, fica clara que a gente começa a perceber a nossa herança, que a gente fica co-herdeiro do reino, A natureza divina que tu me destes eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Pessoal, isso é incrível, pois Jesus, independente das circunstâncias ou das pessoas, ou das próprias tentações que ele viveu ali, assim que ele é batizado ali por João Batista, ele sabia quem ele era para Deus e quem Deus era para ele. Isso daí faz toda a diferença, porque independente das chicotadas, independente da crucificação, independente do que Jesus passou aqui, da dor, Jesus chegou a chorar também, ele sabia quem ele era para o Pai e quem o Pai era para ele. Os discípulos de Jesus, eles são treinados durante 3 anos, eles são ensinados pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Cristo, e o que me chama a atenção nessa analogia, é que o próprio Jesus diz que a gente vai fazer maravilhas iguais ou maiores que ele, do que aqueles fez, e às vezes a gente confunde a nossa identidade por não saber que a gente é para Deus. Isso não nos dá um voucher assim de poder fazer todas as coisas porque nós somos filhos de Deus. Ao contrário, isso nos traz uma responsabilidade em saber de quem nós somos filhos e qual é o nosso propósito aqui, em sermos filhos de Deus. Eu lembro aqui muito de Pedro, porque Pedro, antes de conhecer Jesus, ele era um pescador, um homem simples, e daí Jesus o chama para ser um pescador de homens, e aí ele topa esse convite, ele começa a caminhar com Jesus, e Pedro tem sempre uma personalidade muito intempestiva, ele sempre é um cara que contesta as coisas, tem uma posição forte,
né? Mas esse mesmo Pedro que disse que não ia deixar que ninguém tocasse em Jesus, iam ter que matar ele primeiro, é o mesmo cara que nega Jesus 3 vezes. Isso tem uma simbologia muito forte, isso tem uma importância muito forte para mim e para você, porque depois que Jesus é crucificado, que ele ressuscita, Pedro, nesse momento Pedro não está lá, ele abandona Jesus e volta a ser aquele homem que ele era, né, antes de conhecer o Cristo. E Jesus vai lá, né, ressignifica aquelas 3 negativas de Pedro, né, e o coloca como a rocha que vai fundamentar a igreja dele, a igreja do Cristo. E o mais interessante nisso é que Pedro começa a entender quem ele é para Deus e quem Deus é para ele. E ali, como a gente pode ver em Atos 3, quando a gente vê aquela situação de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre aquele povo, né, Pedro está indo com João, entrando no templo, né? E tem um cara que pede esmola, um coxo que pede esmola a Pedro. E Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Pega na mão daquele cara e ele começa a andar, né? Os tornozelos dele ficam firmes e ele volta a andar. Então, o que eu queria deixar como mensagem, né, para vocês é que saber nossa unidade com Deus nos dá uma verdadeira identidade de filhos, o que nos dá responsabilidade em tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas, né? Nos dá resiliência e perseverança nas tribulações, para que a gente possa passar pelas dificuldades, pois sabemos quem o Pai não nos abandona, que o Pai está sempre conosco em todo o tempo, né? Isso também traz para a gente um entendimento que a gente é embaixador desse mundo, que a gente vive contra a cultura. A gente tem uma outra cultura, assim como um embaixador, de forma literal, vive em outro país. Somos nós, de outro reino, vivendo aqui no mundo, né? Porque aqui não vai ser nossa morada. E também isso nos mantém em comunhão com o Pai, através da oração. Assim como Jesus sempre ia ter com o Pai orando, né? A gente também sempre tem que manter nossa comunhão com o Pai. Então, nesse tempo eu queria orar. Pai amado, em nome de Jesus, nos dá um entendimento de unidade plena contigo, Pai. Nos dá um entendimento de identidade para sabermos que nós somos teus filhos, co-herdeiros do reino, assim como o Cristo que morreu por nós naquele madeiro. Que a gente possa entender, Senhor Deus, que independente das tribulações, que independente das dificuldades, das circunstâncias ou das pessoas, nós somos os teus filhos amados. Que a gente tente, Senhor Deus, entender que por mais difícil e impossível que as coisas que a gente esteja vivendo possam parecer, que a nossa esperança e convicção tem que estar em Ti. Que a gente possa permanecer firme, Senhor Deus, propagando o Teu Evangelho e fazendo aquilo que o Teu Filho fez na terra, que foi demandar amor para as pessoas que tanto precisam, falando em Teu nome, Senhor Deus, sobre o Teu amor. É assim que eu oro por esse tempo e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.